Olá, meu nome é Marcos Sorrilha, eu sou professor de História dos Estados Unidos no Departamento de História da Faculdade de Ciências Humanas e Sociais na Unesp de Franca. E também sou YouTuber. Na verdade, é sobre isso que eu quero falar um pouco para vocês hoje. Eu tenho um canal no YouTube onde eu desenvolvo assuntos relacionados à história e à política dos Estados Unidos. Na verdade, essa ideia do canal surgiu há muito tempo de uma percepção que eu tenho a respeito da necessidade da universidade se aproximar mais do público geral. E eu vejo na internet, nas redes sociais, uma maneira de fazer isso. Então, eu primeiro tive um podcast, que é, na verdade, um meu grupo de pesquisa, né, que divulga algumas das suas discussões, que é o podcast Intelectuais e Política nas Américas, e sempre escrevi textos mais abertos a um público comum em algumas plataformas. Porém, eu achava que era necessário atingir ainda mais essa questão imagética, e de um tempo para cá vim tomando coragem para fazer esse canal no YouTube. E aí, isso casou com outro projeto que eu tive, que foi uma alteração na metodologia de sala de aula. Eu comecei a adotar uma metodologia que se chama de sala de aula invertida, onde os alunos têm acesso a videoaulas e conteúdos digitais, pode ser de qualquer tipo de mídia, antes de ir para a aula, e a aula se torna apenas um espaço para discussão dos conteúdos, né? Para um momento de aprendizado, de troca de experiências e de desenvolvimentos de atividades transversais. E aí eu comecei a produzir uns vídeos para essas aulas e pensei em subir isso para o YouTube, mas deixar fechado para os alunos. Foi então que veio a pandemia e eu decidi que no meu canal, que eu tinha começado a fazer lá no início do ano, porque eu de fato empreendi o canal, eu comecei um canal para falar sobre as eleições norte-americanas desse ano, acompanhando as primárias, e paralelamente a isso eu subi as videoaulas que eu produzi para os alunos e deixei aberto. Achei que nesse momento em que todo mundo estava procurando conteúdos em casa, de quarentena, seria uma forma de pessoas comuns terem acesso às discussões da universidade sobre assuntos que a gente discute na universidade, mais especificamente sobre a história dos Estados Unidos. Então eu já tinha esse canal que eu criei para discutir as eleições dos Estados Unidos e subi os vídeos das aulas de história dos Estados Unidos nesse mesmo canal e deixei em aberto. Porém, com a pandemia também, o assunto das eleições dos Estados Unidos perderam espaço, né? Cada vez menos se falava sobre isso e eu fiquei com medo do canal morrer. E aí eu comecei a desenvolver assuntos que podem depois, no futuro, serem utilizados como assuntos transversais ou então complementares a temas das aulas, mas que também fosse numa linguagem mais simples, sem perder a dimensão da divulgação científica. Então eu passei a pegar temas relacionados ao cotidiano, sobre mitos que as pessoas no Brasil pensam sobre os Estados Unidos, elementos presentes nos esportes norte-americanos que nos ajudam a entender a história norte-americana, elementos também na cultura pop que nos ajudam a entender a cultura norte-americana e a história dos Estados Unidos. E ainda mais nesse momento que a gente vive, né, de contestação dessa hegemonia dos Estados Unidos no mundo, de reposicionamento das políticas dos países, né, na política internacional, o Brasil sempre volta seus olhos para a América, né? O Brasil sempre existe um grande interesse da população brasileira nos assuntos dos Estados Unidos, seja por conta de uma mídia ostensiva, dos filmes, ou então porque existe de fato similaridades entre os países, tanto por aspectos bons quanto por aspectos negativos. Então, é interessante que o brasileiro também conheça alguns mitos da história dos Estados Unidos, né? Ou então algumas outras curiosidades que nos ajudam a contar a história daquele povo. E o meu processo criativo geralmente é isso. Quando é um tema da eleição,
eu busco aquilo que está em pauta. Aí eu faço um vídeo, geralmente são vídeos com menos edições, e quando são. E ao longo disso eu vou pensando em outros assuntos para tratar. Então eu falo sobre NBA, sobre NFL, sobre cinema, sobre música, sobre musicais, mas também sobre questões da política mesmo, como por exemplo a vida dos presidentes, embates políticos, eleições, sobre datas e festividades e assim por diante. Além de trabalhar alguns documentos históricos, principalmente aqueles dos meus períodos de pesquisa, que são a época da Revolução, da Independência dos Estados Unidos e da Early America, né, que vai ali até a era Jacksoniana, em 1828. E então eu trago alguns documentos também para essa plataforma, tentando também dar esse tom mais suave para ser mais acessível. E o que é mais legal é que eu tenho recebido um feedback de pessoas que eu não conheço, que eu acho que é um dos baratos do YouTube. Mas não apenas nesses conteúdos que eu faço. Hoje, o segundo vídeo mais assistido do meu canal é uma aula sobre a Constituição dos Estados Unidos. E com aproximadamente 800 views, e desses 800 views, quase 500 foram de pessoas que chegaram pela plataforma do YouTube, que não me conhecem de outro lugar, ou então que não vieram por indicação de um amigo, mas porque pesquisaram isso e me acharam no YouTube. Ou seja, aquela ideia de fazer a universidade chegar cada vez mais próximo da comunidade é real, né? Eu vejo comentários, pessoas que tiram dúvidas comigo, é como se eu estivesse educando ali também, usando a plataforma para educação. E isso eu acho muito legal e eu fico bastante orgulhoso quando eu vejo isso. Até porque eu sustento que a universidade pode cumprir um papel mais abrangente e talvez as mídias sociais sejam um caminho para isso. A gente escuta tantas discussões sobre quem pode produzir história, eu sou daqueles que acham que todo mundo pode produzir história, todo mundo pode falar sobre história, mas o papel do historiador é justamente esse, de organizar as várias memórias, os vários discursos que existem soltos na sociedade, para então produzir o que a gente chama de historiografia. É isso. Espero que tenham gostado de saber um pouco mais sobre a minha experiência.